one in hope and doctrine, one in charity. All it please, I'll say amen. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. The devil got between the people. Não é o homem. 90% do tempo é o diabo que se intromete entre as pessoas. It ain't the people, it's the devil. Não são as pessoas, é o diabo. As long as you let the devil do that, you're harming your brother. That's right. E enquanto você permitir que o diabo faça isto, você estará ferindo a seu irmão. Isto é correto. Well, something's wrong with Leo and I. Let's go make it up. Bem, se há alguma coisa errada com Léo e eu, vamos acertar isto. If you see there's something, it's your duty to come to us and say, both you boys come here and get together. We go straighten this thing up. E se você vê que há algo, é seu dever vir até nós e dizer: vocês dois, venham aqui e cheguem a um acordo. Vamos colocar isso em ordem. Now, then if you come to there and there, come to find out then, here we are. I say, well, first thing, if we can't agree, then you come to the church like that. Agora, e então, se isto chegar ali, virem a descobrir, então, aqui estamos, eu digo, bem, a coisa é que se nós não pudermos chegar a um acordo, então vem assim a igreja. And then, as long as you don't do nothing about it, the blood of Jesus Christ protects us both. See? E então, se você não faz nada acerca disso, o sangue de Jesus Cristo nos protege a ambos. Estão vendo? But then that old cancer will start another cancer. And that cancer will start another cancer. And the whole thing will be sick all over the whole church. Porém, então, aquele velho câncer originará um outro câncer. E este câncer originará um outro. E a coisa toda estará doente em toda a igreja. Then you get to a place, you come into church, and just this cold, you'll have to have the janitor come break the icicles out before the congregation can get in. Então você chega num ponto que você entra na igreja, é tão frio que você terá de mandar o zelador quebrar o gelo antes que a congregação possa entrar. Now you know that's right. Agora, você sabe que isso está correto? The cold, somebody sit around, you know, and just don't say nothing. É frio, alguém senta-se ali, sabe, e não diz nada sobre isso. We used to be so spiritual. Costumávamos ser tão espirituais. Oh, what happened? You did run well. What was the matter? Bem, o que aconteceu? Estavam indo tão bem. Que é que houve? Your sins separate you. Estão vendo? Seus pecados separam vocês. God holds you responsible for it, brethren. Deus os terá como responsáveis por isto, irmãos. Now, straighten this thing up. Agora, coloquem essas coisas em ordem. Nothing but wrong with me, nothing wrong with Leo. It's the devil got between us. That's right. Não há nada de errado comigo, nada de errado com Léo. É o diabo que interveio entre nós, correto? Get the thing straightened out. Go to him. Ponha as coisas em ordem. Vá até ele. Then if he won't listen, or I won't listen, whichever way it is, then tell it to the church. Então, se ele não escutar, ou eu não ouvir, como seja, então conte isso à igreja. If he don't come be reconciled to that church in 30 days, then he's out from under the protection of Jesus. Se dentro de 30 dias ele não vier a se reconciliar com a igreja, então ele será levado para fora da proteção de Jesus. We loose him. It's exactly right. Nós o perdemos. Exatamente correto. Then watch what takes place. Então observe o que acontece. Let God do the discipline then. Deixe então que Deus faça a disciplina. You got your hands off, you done the best you could. Não é mais da sua responsabilidade. Você fez o melhor que pôde. Then let God have him for a little bit. He'll turn him over to the devil. Deixe então que Deus o tenha por um pouquinho. Ele o entregará ao diabo. He will come then. Ele virá então. If he don't, his life is just a short span. Se ele não vier,
a vida dele será apenas um breve espaço de tempo. You remember in the Bible where there's a brother that wouldn't get right with God? E lembram-se na Bíblia, onde havia um irmão que não se acertava com Deus? How many remembers the case? Quantos recordam-se deste caso? He lived with his foster mother, and they couldn't get him straightened out. Ele vivia com a sua mãe adotiva, e eles não conseguiam endireitá-lo. Paul said, turn him over to the devil for the destruction. Paulo disse, seja ele entregue ao diabo, para a destruição. You find out in 2 Corinthians he got straightened out. Descubra em 2 Coríntios que ele se endireitou. I've got a brother, a good friend. I ain't care to call his name. The preacher brother. Eu tenho um irmão, um bom amigo. Gosto de mencionar o seu nome aqui. Ele é um irmão pregador. And this preacher brother, his name's Brother Rasmussen. E este irmão pregador, seu nome é irmão Rasmussen. Many of you ministers sitting here tonight, his name's on your papers. Muitos de vocês, ministros sentados aqui esta noite, têm o nome dele em seus papéis. Is that interdenominational out of Chicago? É aquele interdenominacional de Chicago. And look, he had a boy, minister. And he went and married a Catholic girl and started off like that, and he's going to do this, that, and the other. E olha, ele tinha um rapaz, ministro. Foi, se casou com uma moça católica, começou assim, e ia fazer isto, fazer aquilo e aquele outro. And what all got in some trouble. E acabou se metendo em apuros. His daddy went to him and said, now look, son, are you going to be reconciled to daddy? Então o pai dele foi até ele e disse, agora olhe, filho, você vai se reconciliar com seu pai? He called a church a bunch of holy rollers, his daddy. Ele havia chamado a igreja deles de um bando de santos roladores, do seu pai. He said, now look, are you going to straighten that thing up with this church? Ele disse, agora olhe, você vai acertar aquela coisa com esta igreja? He said, now daddy, you're my daddy and I don't want to get any trouble with you. Ele disse, ora pai, o Senhor é meu pai, eu não quero meter-me em problema com o Senhor. All right. Went and got one of the deacons and went out to his house. Tudo bem. Foi e pegou um dos diáconos e desceu até a casa dele. Said, Wesley, I want to talk to you. Disse, Wesley, eu quero conversar com você. Said, are you going to straighten this thing up with the church? Disse, você vai acertar esta coisa com a igreja? And he gave him a short two answer like that. E ele murmurou duas palavras como resposta daquela maneira. Said, remember, Wesley, I'm the pastor of that church. Disse, lembre-se, Wesley, eu sou o pastor desta igreja. I'm your daddy. But I'm going to do what God says do. Sou seu pai. Contudo, vou fazer o que Deus diz para fazer. I'm giving you 30 days to make that right with that church, or we'll excommunicate you in the presence of God. Vou lhe dar 30 dias para acertar isto com a igreja, e iremos excomungá-lo da presença de Deus. You're my own son. That's my Savior. Você é meu filho, aquele é meu Salvador. So I love you. You know I love you, Wesley. I'd die right now for you. But you got to come straight with God's Word. See? Disse, eu o amo, e você sabe que eu o amo, Wesley. Eu morreria agora mesmo por você, mas você tem que alinhar-se com a palavra de Deus. Está vendo? Said, I'm the pastor, I'm the shepherd of that flock. If you're my child or whoever you are, you've got to line up with God's Word. Disse, eu sou o pastor daquele rebanho, e sendo você meu filho, ou quem quer que fosse, você tem de alinhar-se com a palavra de Deus. If you don't do it, then I'm not fit to be your shepherd. Se você não fizer isto, então não estou apto para ser seu pastor. Boy, that's a pastor. That's a man. Don't you think so? Que coisa! Este sim é um pastor. Este sim é um homem. Vocês não acham? That's a man. Este sim é um homem. He told his boy that and hurt him. He said, Ele disse isto a seu filho. E o feriu, ele disse. but said, well, who you to hurt? The man who hurts your Savior. Mas disse o quê? A quem você vai ferir? Ao homem ou a seu Salvador? So he said, then we went on. Então ele disse, então nós prosseguimos. And said he wouldn't do it. E disse, ele não acertava isso. And we told the church, he said, my own son, Wesley, he refuses to hear me in this matter, and he refuses to hear the deacon. E eu contei à igreja e disse, meu próprio filho, Wesley, recusa-se a me ouvir nesse assunto. Ele se recusa a ouvir o diácono. You're witness of this, brother so-and-so? Yes, I am. Você é testemunha disso, irmão fulano de tal? Sim, sou. All right. Well, at 8 o'clock, next Sunday, 4 weeks from now, if he hasn't made that right with this church, we turn Wesley, my son, over to the devil for the destruction of the flesh. This blood, the blood of Jesus Christ in this church protects him no longer. Está bem. Às 8 horas, no próximo domingo, daqui a 4 semanas, se ele não acertar aquilo com esta igreja,
nós entregaremos Wesley, meu filho, ao diabo para a destruição da carne, este sangue, o sangue de Jesus Cristo, e esta igreja não mais o protegerá. And that night come, stood on the pulpit, said he's got 2 more minutes. E aquela noite chegou, em pé diante do púlpito, disse, ele tem 2 minutos mais. And time come, he said, now, as my son Wesley Rasmussen said to this congregation, to you, Almighty God, we've done all we can do according to your words and instructions of your Son, our Savior, has left us. A hora chegou, disse ele, agora, como meu filho Wesley Rasmussen, e disse a esta congregação, e a ti, Todo-Poderoso Deus, que nós fizemos tudo o que pudemos fazer, segundo as tuas palavras e instruções do teu Filho, nosso Salvador, que ele nos tem deixado. We now turn my boy and this church with me over to the devil for the destruction of his flesh, that his soul would be saved. Nós agora, eu entrego meu rapaz e esta igreja comigo ao diabo para a destruição de sua carne, para que sua alma possa ser salva. That's all we said. É tudo que foi dito. Nothing went on for a week or two, maybe a month or two. Nada aconteceu por uma semana ou duas, talvez um mês ou 2. One night, old Wesley took sick. Certa noite, o velho Wesley adoeceu. And when he got sick, he kept getting sicker. E quando adoeceu, continuou a ficar mais e mais doente. He called the doctor. Ele chamou o médico. The doctor come up, examined him. He had a fever of 105, couldn't find no reason for it. O médico veio e o examinou. Ele tinha uma febre de 105 e o doutor não podia encontrar nenhuma razão para isso. He just kept getting sicker. Apenas continuou a ficar doente. The doctor said, boy, I don't know what happened to you. O médico disse, rapaz, eu não sei o que aconteceu com você. He didn't know what to do. He said, we'll call a specialist. Ele não sabia o que fazer. Disse, vamos chamar um especialista. They called a specialist, and the specialist come in there. Chamaram um especialista e o especialista foi lá. They took him over to the hospital, examined him, everything else. He said, I just can't tell you. The boy just looks deathly. Eles o levaram ao hospital, examinaram-no, tudo mais. Ele disse, simplesmente não consigo lhe dizer. O rapaz simplesmente tem aparência de morte. His wife standing there crying, everything like that, and the children standing around the bed and everyone like that. E a esposa dele ali em pé, chorando e tudo assim, e os filhos em pé ao redor da cama, e todos desta forma. They said, he's going. That's all. Said his pulse and respirations is going down all the time. Ele disse, ele está morrendo, isso é tudo. Disse, sua respiração e o seu pulso simplesmente diminuem a cada instante. He said, call Daddy. Ele disse, chamem o papai. Oh, yeah, that's the way to do it. That's it. Oh, sim, esta é a maneira que tem que ser feita. Isso mesmo, Call Daddy. chamem o papai. And his daddy run out there at the hospital real quick to see him. E seu pai foi correndo até o hospital bem rápido para vê-lo. He said, Daddy, I can't now, but God hears my words. I'll make everything right. I'll make it right. Yes, I will. Ele disse, papai, eu não posso agora, mas Deus ouve as minhas palavras. Corrigirei tudo, acertarei, sim, acertarei. Yes, sir, brother. Right then his respiration began to come back normal. Sim, senhor, irmão. Aí mesmo a respiração dele começou a voltar ao normal. And the following Sunday, he was up before the church. He said, I have sinned before God in the presence of this church. E no domingo seguinte, estava em pé diante da igreja. Ele disse, tenho pecado diante de Deus na presença desta igreja. I refuse to hear the pastor's words. I refuse to hear the deacon here. Eu recusei-me a ouvir as palavras do pastor. Eu recusei-me a ouvir o diácono aqui. And said, I'm asking this church to forgive me for the evil that I have done. E disse, peço a esta igreja que me perdoe pelo mal que tenho feito assim. That God has spared my life. I say he lined up right. Disse, Deus tem poupado a minha vida. Eu lhes digo, ele se alinhou de acordo, sim. That's what you got to do, see? Esta é a maneira que tem que ser. Estão vendo? If you just do it God's way. See? Estão vendo? Se vocês apenas fizessem a maneira de Deus. Estão vendo? Now, see what we do. We have a board meeting, and we say, well, now, should we keep... Agora, estão vendo? A maneira que nós fazemos, temos uma reunião de conselho e dizemos, bem, agora nós deveríamos manter... I don't say the tabernacle, but I mean us Protestant people. Não digo o tabernáculo, mas eu quero dizer nós, os protestantes. We have a board meeting, and
What do you think about Jones? What do you think we ought to do with him? Temos uma reunião de conselho. E o que vocês acham de Jones? O que vocês acham que deveríamos fazer com ele? I think he'd make the Methodist a better member than he does us. Eu acho que, como metodista, ele seria o membro melhor do que é para nós. There you are. That's wrong. Eis aí. Isso está errado. That's the reason we don't have to follow their traditions, and some bishop we have to call him, remember some, what does you call him, district man in his Pentecostal church, district presbyter, call him in to see the conduct of this man. Esta é a razão por que não temos de seguir as suas tradições, é algum bispo a quem temos que chamar, ou algum, do que é que vocês o chamam, um homem da superintendência desta igreja pentecostal, ou presbítero do distrito, chamá-lo para julgar a conduta deste homem. The Bible tells us what to do. A Bíblia nos diz o que devemos fazer. That's the reason we don't fool with their denomination. Esta é a razão por que não mexemos com suas denominações. Stay free from that thing. Amen. Nós mantemos-nos livres dessa coisa. Amém. Not mad at me, are you? Não estão zangados comigo, estão? Don't you do it. Não façam isso. I'll probably get some awful good questions tomorrow night, but that's right, see. Provavelmente terei perguntas tremendas amanhã à noite. Porém, isso está correto, estão vendo? Remember, no, I say this now. Lembrem-se, não, eu digo isto agora. You people that's here from different denominational churches, your denomination, brother, I'm not saying that you're not a Christian. Vocês que estão aqui de diferentes igrejas denominacionais, sua denominação, irmão, não estou dizendo que você não é um cristão. I'm not saying your denomination isn't thousands of lovely Christians in there. Não estou dizendo que a sua denominação não é de milhares de amáveis cristãos aí. I'm trying to say the reason that we are not a denomination. Estou tentando dizer a razão por que não somos uma denominação. Because I just wouldn't stand for that. No, sir. Porque simplesmente eu não apoiaria isso. Não, senhor. I sure wouldn't. They're trying to tell you what to do. Sem dúvida que não. Nem tentaria lhe dizer o que fazer. If God called me to preach the gospel, then I preach it the way God tells me to do it. Se Deus me chamou para pregar o Evangelho, então eu o prego da maneira que Deus me diz para fazer. That's just the way it's wrote in the Bible. If it don't line up with this, then God will judge me for it. Esta é a maneira que está escrito aqui na Bíblia. Se não se alinhar com isto, então isso é Deus me julgará por isso. But if I see the wolf coming or the enemy coming and I fail to warn them, then God requires me. Todavia, se eu vejo que o lobo está se aproximando ou o inimigo se aproximando e eu falho em avisá-los, então Deus cobrará isto de mim. But if I warn you, then it's up to you then. See? Porém, se eu lhes aviso, então, isto é com vocês, então. Estão vendo? Remember, there in the last days, a peerless time shall come. Men shall be lovers of themselves, boasters, proud, blasphemers. Lembrem-se de que ali nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Blasphemers, all them bunch of idiots. The days of miracles are past. There's no such thing. He's an old false prophet. Estão vendo? Blasfemos. Oh, eles são um bando de idiotas. Os dias de milagres já passaram. Não existe tal coisa. Ele é um velho falso profeta. Now we know that our women have just as much sense as our men. Agora nós sabemos que as nossas mulheres têm tanto senso quanto os nossos homens. Now, I'm not disputing that a bit, but God's Bible said keep her out of the pulpit. Eu não estou disputando isso nem um pouco. Porém, a Bíblia de Deus diz para mantê-las fora do púlpito. That's good enough for me. See, that's right. All right. Isto é o suficiente para mim. Estão vendo? Isso mesmo. Tudo bem, estão vendo? And said, well, in our denominations, we got just as many nice people as you got over there at Tabernacle. E dizem, bem, agora em nossas denominações nós temos tantas ótimas pessoas quanto vocês têm aí no tabernáculo. I don't say that a bit, but the Bible condemns denominations. That's right. Eu não digo isso nem um pouquinho, mas a Bíblia condena denominações. Isso mesmo. And so, I ain't saying you ain't got fine members in your church. That's wonderful. They are fine people. E assim, agora, eu não estou lhes dizendo que vocês não têm ótimos membros em suas igrejas. Isso é ótimo. São ótimas pessoas. Some of the finest people, I meet them in all of them, Catholics and all through. All of them, I meet fine members. Algumas das melhores pessoas tenho eu encontrado em todas elas, católicos e todos os outros. Em todas elas eu encontro ótimos membros. Now, the way we're going to bring this out, friends,
if the Lord willing, in these next couple of studies, maybe I'll let you know tomorrow morning whether we have to run tomorrow afternoon or not, see, to get it out. Agora, a maneira que nós vamos trazer isto agora, amigo, se o Senhor assim desejar, nesses próximos 2 estudos, talvez eu lhes informe amanhã de manhã se teremos que correr à tarde ou não. Estão vendo para trazer isto. O motivo pelo qual nós estamos tentando fazer isto é porque eu quero trazer isto até um ponto agora. Agora, se você quiser trazer alguém com você, será perfeitamente bem-vindo a fazê-lo. Porém, lembre-se agora, não se vá embora simplesmente tentando achar falhas ou vir aqui. Estou apenas falando com a minha congregação, está vendo? Eu não ensino isto fora da minha congregação aqui, pois este negócio é para outro homem, porque ele é que é o pastor daquele rebanho. Eu simplesmente sou o... De volta a Gênesis, ele o puxará completamente e verá onde está. Now we're going back to Genesis to find out why that illegitimate child would not enter the congregation of the Lord for 14 generations. Agora, vamos voltar a Gênesis para descobrir por que um filho ilegítimo não entrava na congregação do Senhor por 14 gerações. I take that be 400 years for that sin to run out. Como levava 400 anos para aquele pecado acabar. How we're going to find out how that the righteousness of the parents is visited to the children and children, how that started in Genesis. And so forth. Como vamos descobrir como que a maldade dos pais é visitada aos filhos e filhos, como que isto começou em Gênesis e assim por diante. And then you'll see how that all the way back that God before the foundation of the world. E então verão como que voltar lá atrás que Deus antes da fundação do mundo, before one atom ever bursted, back then before there ever was a light meter ever come into existence. God knew every creature and everything that had ever been on the earth. Antes que um átomo alguma vez explodisse ali, antes mesmo que houvesse um meteoro-luz que viesse à existência, Deus já conhecia cada criatura e tudo que estaria na terra. Is there anyone here you could not explain what the word and break it down and say what the word of infinite means? Há alguém aqui que você não poderia explicar o que é a palavra e analisá-la e dizer o que a palavra infinito significa? It's like turning your camera to infinite. It's just from there on. É exatamente como voltar a sua câmera para o infinito. É exatamente dali em diante. That's all, see? Infinite. Simplesmente isso, estão vendo? Infinito. And we can't in a finite mind ever comprehend what the infinite mind could conceive. E não podemos, na mente finita, sequer compreender o que a mente infinita poderia imaginar. See, we can't do that. You can't do it. See? Estão vendo? Nós não podemos fazer isto. Você não pode fazer isto. Está vendo? But if you just watch, hold in the spirit, you can feel it way off there. Porém, se você apenas observar, manter-se no espírito, poderá senti-lo a grande distância. And you then get back here to Scripture, and you'll see now, see, way before the foundation of the world was ever laid. E então voltar aqui na Escritura e verá agora, está vendo? Muito antes que a fundação do mundo fosse posta. Now the Bible says that Jesus Christ was the Lamb of God. Agora, a Bíblia disse que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Now listen real close, so some of you won't be in tomorrow to hear it finish up. Agora, ouçam bem, caso alguns de vocês não estejam aqui amanhã para ouvir o final. The Bible said that Jesus Christ was the Lamb of God slain from the foundation of the world. A Bíblia disse que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Is that right? Certo? When was he slain? From the foundation. Quando ele foi morto? Desde a fundação. That's the world, if it's made out of a bunch of broken up atoms, pulled off the sun yonder before it was that. Este é o mundo, se ele foi feito de um punhado de átomos que se fragmentaram, arrancados do sol além, antes que houvesse isso.
Then before there was an atom ever first broke in the sun, if this is a meter off the sun. Então, antes que em alguma ocasião um átomo pela primeira vez se fragmentasse no Sol, se aquele foi mesmo um meteoro arrancado do Sol, Which would be 100 billion, trillion of years back, before there was even one light meter, Christ was slain. o que seria há 100 bilhões de trilhões de trilhões e trilhões de anos, antes mesmo que um meteoro luz existisse, Cristo foi morto. When God's great mind settles on one thing, it's a finished product. Quando a grande mente de Deus decide a respeito de uma coisa, é um produto acabado. When God says, let there be, it's already finished. Quando Deus disse, haja, isto já está concluído. It's taken 100 billion years to run out. It's already finished. As soon as He said it. Se leva 100 bilhões de anos para chegar ao fim, já está concluído, assim que ele disse. And when the Lamb was slain from the foundation of the world, the same Bible, the same Spirit wrote and said, our names were put in the Lamb's book of life before the foundation of the world. E quando o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito, escreveu e disse que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. So the man that wrote the song, there's a new name written down in glory. You had good meanings, but he was unscriptural. See? Assim, o homem que escreveu a canção Há um novo nome escrito na glória teve boas intenções, porém ele não foi escriturístico. Estão vendo? That name was wrote down in glory before the world ever began. Aquele nome foi escrito na glória quando antes que o mundo alguma vez começasse, When the Lamb was slain, our names were put on the Lamb's book of life. quando o Cordeiro foi morto, nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. Hallelujah. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.